Bom, a nossa aula de hoje é sobre ácidos carboxílicos. São substâncias orgânicas que o nosso corpo ele expele, né, através da nossa transpiração, tá? Então, por isso que os nossos cachorros, né, nos reconhecem de longe, porque nós exalamos um cheiro característico. Da onde que vem esse cheiro, tá, pessoal? Vem através da nossa alimentação. Por isso que é comum dizerem que somos o que comemos, né? Porque conforme a gente come coisas mais saudáveis, né, os nossos ácidos produzidos são mais leves, as cadeias carbônicas são mais leves, portanto, a gente tem um odor melhor, digamos assim. Quando a pessoa ingere muita gordura, tá? Ela não tem uma prática de atividade física regular, não ingere líquidos o suficiente, ela acaba liberando ácidos carboxílicos mais densos, mais pesados, e isso faz com que eles cheirem a ranço, tá? Isso é muito comum, as pessoas que comem muita carne de caça também, nossa, os ácidos são tão pesados que não existe desodorante que consiga neutralizar, tá? É muito difícil, as pessoas têm, aonde elas dormem fica aquele cheiro, né? Então, os fumantes também, tá? Então, por isso que não adianta eu fumar e aí me encher de perfume, né? Não vai adiantar, tá, pessoal? Porque vem da pele, tá? Vem da transpiração, tá? Então, assim, se eu estou falando de uma substância ácida, tá? Ácido, para eu neutralizar esse ácido, eu preciso usar uma base, certo? Então, é por isso que a gente usa o desodorante. O desodorante, então, é uma base que, juntamente com o ácido, gera sal e água, certo? Nossa típica reação de neutralização, tá? Então, tem pessoas que usam leite de magnésia embaixo dos braços, por exemplo, né? Porque leite de magnésia é o hidróxido de magnésio, que é uma base, e neutraliza o ácido, tá? Então, tem quem use aqueles leites de colônia, que também são substâncias básicas. A gente costuma se basear muito na acidez ou na basicidade das substâncias, né? Para tirar mancha de roupa, tá? Então, esses dias aqui em casa, meu pai teve era o leite do figo, nos fundos da casa dele, aqui tem uma horta, né? Tem um monte de fruta, tem um monte de árvores frutíferas. E o casaco dele novinho, um quebra-vento lindíssimo, né? Quando eu olho uma mancha branca, e aí a gente esfregou, se matou, deixamos de molho e nada, né? E aí fui ver leite de figo. Então, leite de figo é uma substância, né, básica. E aí, então, a gente pegou um ácido, passamos por cima e conseguimos retirar a mancha para fazer a solubilização, tá? Então, a gente se baseia nas características ácidas e básicas. Isso, vocês vão perceber que o Enem vai cobrar muito de vocês, né? Esse conhecimento prático do dia a dia em relação à acidez e basicidade, tá? Bom, outro ácido carboxílico, né, que não só esse que a nossa pele humana produz através das nossas glândulas, né, sudoríparas, nós temos outros tipos de ácidos, né? Então, tipo, a formiguinha vermelha, principalmente, né, ela tem a maior concentração, quando ela nos pica, ela injeta na nossa corrente sanguínea o ácido metanóico, tá? Que é o ácido, então, de menor cadeia, né? E por ser um ácido, a gente sente aquele ardor, aquela queimação, tá? Então, queima e aí, por isso aquela sensação, né? É horrível a sensação de formiguinha vermelha, porque ele injeta em nós, as formigas injetam em nós o ácido, certo? Por isso que a gente sente essa ardência, tudo bem? Então, um outro ácido conhecido nosso, tá? Conhecidos, porque são inúmeros que estão no nosso dia a dia que a gente não faz nem ideia, né? Um outro conhecido nosso é o ácido acético, também conhecido por ácido etanoico, que é o vinagre, que foi o ácido que a gente usou para neutralizar o leite de figo que eu disse para vocês, né? Então, o vinagre é o ácido acético, tá? É um ácido com 2 carbonos. A gente usa o vinagre, né? Tanto para fazer tempero de saladas, para quem gosta, as vinagretes, mas a gente também usa para retirada de odores, tá? Então, eu tô com uma cuia de chimarrão que tá com gosto ruim, eu boto de molho na água com vinagre. Eu quero higienizar legumes e verduras para comer com casca, eu deixo de molho com água e vinagre, tá? Então, o vinagre também ajuda no processo de limpar a casa, né? Então, se eu quero limpar a casa, quero tirar cheiro e quero que seque bem rápido a casa. Aí eu quero tirar cheiro, eu boto um pouquinho de vinagre, quero que seque rápido, eu uso álcool na água, misturo ali, passo pela casa toda e seca bem rapidinho, evapora bem rapidinho e fica bem
né? Fica desodorizada a casa, tá? Então, pessoal, o vinagre são várias utilidades. Inclusive, eu tenho uma receita incrível para tirar mancha de sofá, mancha de estofado de carro, né? Sabe essas manchas, tipo assim, de uso mesmo? O carro tá velho, o estofado tá velho, o sofá tá velho, aí começa com aquelas manchas, aquelas sujeiras que não saem. A gente coloca dentro de um borrifador, né? Que tu compra nessas lojinhas, tipo bugiganga, R$ 3. Tu coloca uma mistura, então, de água, um amaciante bem cheiroso. Eu uso o Downy, aquele, ele é mais caro, mas fica muito tempo o cheiro, né? O Downy. Aí tu coloca uma colher, tu coloca vinagre primeiro, né? Depois uma colher bem cheia de bicarbonato. Ele vai levantar, vai fazer uma reação que vai levantar. O pessoal usa muito para fazer vulcão em feira de ciências, né? Essa reação de vinagre com bicarbonato. E aí tu coloca na superfície, assim, molha bem a superfície, mas é bom quando tiver sol, porque senão custa secar e fica fedendo cachorro molhado. Eu costumo lavar os estofados geralmente no verão, que secam rápido, né? Aí tu encharca bem, passa um pano, assim, esfrega bem no sentido do tecido, o pano, e depois passa um pano seco, fica bem limpinho, parece novo, tá? Então são várias dicas pra gente usar com ácido, porque o ácido é um ácido fraco, né? Não é um ácido que vai queimar, corroer o tecido, tá? É um ácido fraco que vai pegar só na sujeira mesmo, tá? Vocês vão ver que vai sair uma calda preta. Tudo bem? Mas uma Sora, função. quanto geralmente que tu colocaria de vinagre Eu nisso? coloco, eu vou te passar as quantidades exatas, tá? Pra te, quando tu for fazer, eu vou te passar a receita, tá? Beleza. Porque depende da quantidade que tu quer usar, tá? Mas é que o borrifador geralmente é meio litro, 1 litro, aí eu te dou as proporções pra te fazer, tá? Sim. Sora, Pode falar. quando uma água viva queima, por que tem gente que passa vinagre? Porque a substância, a toxina que a mãe viva, que a mãe da água, né, ela libera no nosso corpo é uma substância básica, tá? Então, se ele é básico, tu vai usar um ácido para neutralizar. E não adianta, não existe outra substância. Pode usar, tem gente que usa água boricada no hospital, usa várias coisas, mas não existe outra coisa melhor do que o vinagre, porque é um ácido fraco, né, que tu pode usar para neutralizar tranquilamente, tá? Então, assim, a única coisa que vai passar a dor mesmo da mãe d'água no momento. E o ventilador, né? O ventilador, ficar na frente do ventilador, passa aquela sensação de queimação que fica, tá? Então, assim, eu quando, antes de conhecer um pouco melhor, né, da química, eu acreditava que só ácido queimava, não tinha ideia, né, do que uma substância básica poderia fazer, até ter a experiência, né, de ter uma gota de soda cáustica nos meus pés, né? É horrível a sensação, né? Então começa com uma coceira, tu não sente queimar, quando vê ele já furou, né? Ele é muito forte também, as bases também são fortes, tá? Bom, os ácidos, pessoal, também são utilizados para tingir lã, tá? Para fazer curtimento de couro. Antes de usar o couro para fazer, vamos supor, banco para carro, banco para avião, essas coisas assim, bolsas, sapatos, né? Eles têm que curtir o couro, tá? Então se usa o ácido carboxílico para fazer essa questão de curtir a pele do couro, tá? Antes de virar produto já. Outra coisa que eu muito utilizado os ácidos é para parte de produção de conservantes de alimentos. Então, se tu tem enlatado tem conservante, então tem ácido carboxílico, tá? Então, qualquer coisa que haja conservante tem ácidos, tá? E também se usa ácido na produção de desinfetantes, que é o que a gente usa para fazer a esterilização de bactérias, tá bem? Bom, pessoal, eu acredito que eu já comentei em aula, mas eu vou comentar de novo, né? Se tu quiser realmente esterilizar, a coisa mais segura, garantida, que vai esterilizar é cloro, tá bem? Tanto que a nossa água da potável, que a gente bebe, ela chega para o Sanep limpar podre, tá? Geralmente, quantas vezes o Sanep teve que usar o próprio esgoto, né, para fazer a limpeza e transformar em potável, tá? Então, para que consiga potabilizar a água, deixá-la clarinha e livre de substâncias, né, de micro-organismos, é cloro, não existe outra. Ah, mas o desinfetante é bom. Gente, o desinfetante depende da concentração que a gente tem, tá? O cloro é sempre certo que vai matar.
Então, vamos supor, eu quero lavar alface, eu uso 1 litro de água para 50 ml, desculpa, é 950 ml de água e 50 de clorofina. Clorofina é a marca, tá? Mas é o cloro ativo presente nele. E ele está numa concentração menor que 2% no produto, entende? E ele garante a total asepsia. Então, existe tem uma questão do Enem que fala que uma região ribeirinha, né? As crianças passavam muito trabalho com diarreias e vômitos, eles tinham muita disenteria porque lá não tinha água potável para beber, eles tinham que beber a do rio, e paciência. Aí perguntava assim, a questão, qual etapa da estação de tratamento de água, se você pudesse escolher uma que amenizasse o problema das crianças passarem mal, qual você escolheria? Aí ele tinha, que era a fluoretação, que é a adição de flúor na água, né? Tinha outras etapas, mas a única etapa, de fato, que vai garantir a asepsia, que é matar as bactérias, é a desinfecção. Desinfecção com cloro. Isso pode ser chamada de desinfecção ou cloração, que é a mesma coisa, tá? Então, o clorativo é a única coisa que vai, de fato, exterminar com o problema, tá? Então, por isso que vale muito a pena e é muito barato o cloro, tá? Um desinfetante bom é esse espinho da vida, tá? Que aí tem que usar ele numa concentração adequada para matar mesmo, tá? Ô, Sora, Pode falar. o que é aquele negócio branco que sai, tipo, da babosa? Porque o meu amigo, ele já usou pra tirar mancha roxa da pele, específica. Sim, a gente tem, é uma substância cicatrizante, né? É um tipo de Uhum. tanino, tá? Que serve para, eles usam para fazer aquele iridoide, não sei se já ouviu falar essa medicação, é uma pomada que tu usa para tirar roxo. A babosa a gente usa para fazer cicatrização de feridas na pele, para fazer hidratação de cabelo, ele, né? Ele tem é tanino o nome da substância, tá? Bom, Tá. a voz é incrível, né? Tem um pé aqui perto da casa dos meus pais, aí eu passo ali, pego, bato com no liquidificador, com creme de cabelo e tasco na cabeleira. É que, tipo, a pele dele tava roxa e a gente não conseguia tirar nem com gelo, nem nada. E daí ele falou, pega a babosa. Daí eu não entendi. Mas agora eu entendi. Ele tem aquela substância ali, né? Tribom, ele é cicatrizante para qualquer coisa. Não adianta que a gente tem que entender que toda medicação, né? O princípio ativo delas vem de plantas, né? Então, tipo, tem aquela música eu não lembro quem é que canta, mas eu acho que é Marcelo D2. Ele fala que uma erva natural não pode te prejudicar, né? Legalize já, né? Então, tipo, é uma baita viagem, né? Porque todos os princípios ativos, inclusive dos remédios que são tarjas pretas, né? Eles são extraídos de plantas, né? Então, não é tão natural quanto a gente pensa, tá? Todos eles têm ações. Inclusive, a gente tem várias substâncias, várias plantas tóxicas. Gente, a gente tem pedra tóxica, só para te ter uma ideia. Da onde vocês acham que vem o arsênio, que mata em 3 minutos, né? O cianureto, né? Vem de substâncias naturais, né? Que tu extrai, concentra, né? Faz maior concentração para matar mais rápido, tá? Então, por isso que a gente não pode sair se automedicando. Quando as pessoas falam, não se automediquem, falem com o médico, evitem tomar remédio por qualquer coisa, né? Porque são realmente agressivos, né? E nós temos hoje um mercado farmacêutico, né? Como se fosse uma milícia, né? Porque, por que eu chamo de milícia o mundo farmacêutico? Porque na hora de fazer uma medicação para dor de cabeça, já é proposital um princípio ativo juntamente a ele para causar mal ao estômago, né? E aí tu vai tomar um remédio para o estômago, ele já tem um outro princípio junto para fazer mal para o rim. É para virar uma reação em cadeia e esse ciclo não parar de adquirir remédios e, né, seguir consultando com médicos, né? Infelizmente, a gente não tem como é que é o nome aquela farmácia São João, para vocês terem uma ideia, é do Fernandinho Beiramar, a maior traficante do nosso país. Pra gente ter uma ideia, né? Então, como é que tu vai contra um cara desses, contra uma análise química dizendo que o cara não tinha necessidade de ter colocado outras substâncias ali, né? Estamos nas mãos deles. E a questão da automedicação, por exemplo, no caso
vamos pegar o antibiótico, né? Que agora não pode mais sem receita, né? Também tu tem a questão da mutação da própria bactéria, né? Da própria bactéria. Cria uma resistência, né? Assim, Então, essa isso também tem que ser nova- levado em consideração. Também, tu sabe que tem coisas boas nesse meio também, a gente não pode só citar as ruins, tu fizesse muito bem, Marcelo, porque perdão, eu vou sair para aceitar alguém, esse método que a Anvisa encontrou, né, de limitar o uso dessas medicações, que é dos antibióticos, perdão, deixa eu tirar esse negócio que eu odeio. Dele precisar de receita controlada para comprar antibiótico, né? Foi um método que a Anvisa achou de controlar esse uso, né? Porque as pessoas antes qualquer dorzinha de garganta nem placa tinha. Então, olha só, quando eu falo antibio, né? Estou falando de antividas. Então, eu preciso ter uma contaminação bacteriana viral para eu usar o antibiótico. Às vezes as pessoas usavam para qualquer coisa, sem nem ter um vírus ou uma bactéria no organismo. E acaba que teu corpo fica mais resistente a antibiótico. Aí quando não precisa, né, quando ele realmente precisar, não vai fazer o efeito desejado, né? Então, Fora que também tem bactérias benéficas no teu organismo que tu vai matar junto, né? Tu tem que Então, ter, né? essa Tanto questão. que é necessário, seria ideal, né? Eu só não faço porque eu acho que vai ficar muito caro, né? Para uma família que agora são 6, né? Mas seria o ideal que todos nós tomássemos uma vez ao dia os lactobacilos vivos, né? Que é o Yakult, aquele. Um por dia já é suficiente, né? Aqui em casa, quando eu compro, as crianças tomam tudo numa sentada, né? Não dá nem graça. Então, eu faço aquelas bactérias kéfir, não sei se você já ouviu falar, que é aquelas bactérias de iogurte, até foi a irmã do Guilherme que conseguiu para mim. E aí, então, eu faço eles tomarem aquele iogurte natural todos os dias, porque ele tem várias bactérias que são benéficas, que auxiliam no processo de absorção de nutrientes, né? E também para funcionar melhor o intestino, né? Então, por isso que as bactérias são interessantes, tá? Então, existem coisas boas também nesse mundo, né? Não é só coisas ruins. Bom, pessoal, como é que eu consigo, né, identificar um ácido carboxílico? Um ácido carboxílico ele é identificado pela presença, tá, do grupo funcional COOH. Prestem atenção. Isso aqui, só o C-O, eu chamo de carbonila. Agora, quando ele se junta a uma hidroxila, a gente junta a palavra carbonila com hidroxila e forma uma carboxila. Tá? Então, esse detalhe é muito importante, por quê? Porque o PAV vai perguntar o nome de grupo funcional. Isso a gente não tem como fugir, tá? Então, ele adora. Ele já perguntou, inclusive, assim, no ácido carboxílico possui o grupo carbonila? Sim, tem o carbonila no meio, mas ao se juntar com a hidroxila, forma a carboxila. E essa forma aqui é uma forma condensada, tá? De expressar o grupo funcional do ácido carboxílico, tá? Essa forma condensada aqui fica mais fácil até na hora da gente digitar para as provas, tá? Por isso que ela é muito utilizada, certo? Bom, então é assim que é representada uma cadeia carbônica de um ácido, tá, pessoal? Só para vocês terem uma ideia. Então, esse aqui, né, essa parte aqui identifica a função, tá? E o resto é a cadeia dele. Mas esse carbono conta para a cadeia, tá? Vamos lá, então. A nomenclatura de um ácido carboxílico, pessoal, é, então, iniciada pela palavra ácido, para ser identificado, né? E depois a gente vai colocar o número, né? O nome do hidrocarboneto correspondente, número de carbonos que está aqui, o número de ligações, igual a gente viu. Então, se eu tenho 3 carbonos, eu tenho prop. Apenas ligações simples, an. Então, fica ácido propan, tá? E como é um ácido, pessoal, então nós vamos usar o oico no final. Na verdade, o ácido é ico. Vocês aprenderam lá no primeiro ano do ensino médio um macete que talvez vocês conheçam o macete, mas não saibam para que usar. E isso é normal. Era assim, formoso, mosquito no bico do pato do cilíndrico preto. Ou mosquito teimoso, te mato, te pico, te meto no vidrico, né? Então, esse macete era para transformar o nome do ácido em sal e vice-versa, né? Então, o nome dos ácidos, na verdade, são ico, icoato. Eu consigo transformar o ácido sulfúrico
e um sal sulfato, né? Um ácido, sei lá, né? Um hipoclórico em hipoclorato, tá? Então, ico é o nome do ácido. Esse O é só para não ficar feio o nome, tá? Então, vai ficar ácido propanoico, tá? Para não ficar propanico, tá? Então, esse O é só para deixar bonitinho, tá? Adequar a grafia. Então, esse é o ácido propanoico, tá? Bem, pessoal? Agora, quando eu tenho ramificações, que são esses substituintes aqui, eu conto sempre como carbono 1 o carbono do grupo funcional. Isso vai seguir a mesma regra dos demais, tá? Que a gente já havia estudado. Esse aqui é o carbono 1. Então, o carbono 2, 3 e 4. Então, pessoal, não esqueçam que eu preciso indicar a posição desse radical, certo? Então, vai ficar ácido, né? Identificando a função, né? Ácido carboxílico. O 2, que é o metil, tá? Nesse radical. Eu tenho 4 carbonos, então é but. Apenas ligações simples entre carbonos é an e o ico do ácido, tá? Então, não esqueça que o O é só para deixar adequada a grafia. Então, esse é o ácido 2-metil-butanoico, tá bem? Então, pessoal, segue nosso baile. Bom, agora eu tenho, além de vários radicais, né, na cadeia, eu tenho uma dupla ligação. O que vai mudar? Vou voltar um slide aqui. O que vai mudar? Em vez de ser an, eu vou ter en, tá? Só que não esqueça que eu preciso indicar a posição dessa dupla, né? Porque numa medicação, pessoal, a posição de uma dupla, a posição no radical muda totalmente a função no organismo. Por isso que é importante, até para padronizar as medicações a nível mundial. Então, hoje eu posso importar uma medicação, o pessoal faz muito, né? Você já deve ter ouvido falar que a partir da folha da maconha, a gente usa um solvente diferente de queimar a folha e transformar em drogas alucinógenas, tá? A gente usa um solvente para extrair uma substância da folha da maconha. E essa substância, pessoal, ela é mais forte que morfina, tá? Ela é um anestésico muito potente, tá? E ela é utilizado em outros países, é liberado, no Brasil não, tá? É muito utilizado quando eles estão em câncer em fase terminal, estão com dores, né, tão intensas que a morfina já não faz mais efeito. Aí, então, pode usar essa, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, hoje teve eu só não vou precisar o ano, mas foi há pouco tempo, uma criança aqui no Brasil, estava em estado terminal, estava com muita dor, a criança urrava de dor e os pais sofriam muito, né, com as dores dela. E aí eles solicitaram na justiça o direito de importar essa medicação, né, e aí conseguiram, né, porque a menina estava sofrendo demais esses últimos dias de vida dela e conseguiram através da justiça importar. Então, por que eu consigo, né? Porque existe uma padronização mundial, certo? Não só nas nomenclaturas para indicar exatamente que substância se trata, quanto o nome dessa medicação, tá? Então, eles padronizam o processo de produção, a nomenclatura, tá? O nome dessas medicações para que seja usada a nível mundial, certo? E isso unificou, né, pessoal? Isso, por um lado, é bom. Vamos lá. Aqui, carbono sempre 1, tá? Aí eu vou contar sempre a minha cadeia principal e eu vou contar, então, nesse sentido, o número de carbonos, certo? Então, pessoal, eu vou usar o mesmo esquema de ordem alfabética. Esse aqui, vai a palavra ácido na frente, claro, perdão. Esse aqui é o etil, esse aqui é o metil e esse aqui é o fenil. Lembre, fenil é feio, tá sozinho, tá? Então, nós vamos começar com a letra E, tá? Então, nós vamos começar pelo etil, tudo bem? Depois, pessoal, o 4, fenil, e aqui, eu não vou repetir, 3, metil, 4, metil. Vou colocar 3,4 de metil, certo? E aí, então, né, pessoal, eu só não botei a palavra ácido aqui na frente, vocês me perdoem, tá? Pente de 5 carbonos, 3 da posição da dupla, né? O en da dupla ligação e o oico da função ácido. Perdão. Eita lasqueira, desculpa.
Pessoal, aqui é a mesma coisa, tá? Cadeia principal. Então, eu tenho os radicais, eu tenho 3 iguais, tá? Então, vai ficar trimetil, tudo bem? O carbono 1 começa a partir do grupo funcional, tá? Então, vai a palavra ácido na frente. 2-etil vai ser, então, 3,4 trimetil. Se é 6 carbonos é X, apenas ligações simples an e oico de ácido carboxílico. Tudo bem? Bom, vamos lá então. Esse exercício número 1, tá, pessoal? Se trata do ácido que as nossas axilas liberam, tá? Então tem um vídeo trimassa, né? Que eles vendaram o cachorro, deixaram o cachorro vendado e botaram ele no meio de uma multidão, né? E aí ele tinha que achar o dono, então ele tava desesperado, que ele não conseguia tirar aquele tipo de venda que colocaram, mas ele foi, ele conseguiu, né, identificar o dono só pelo faro, né? Então, tem vários programas, inclusive, dos aeroportos, né, que eles mostram o treinamento dos cachorros, né, que se baseiam também na produção desses ácidos, né, que eles conseguem fazer a identificação, né, dos elementos que não são permitidos, tá? Então, o ácido 3-metil X2-enoico causa o odor desagradável no processo que ocorre na pele humana durante a transpiração. Ele é produzido por bactérias que se alimentam do material liberado pelas glândulas que temos nas axilas. As peças numeradas de 1 a 6 representam partes de moléculas, certo? Então, nós vamos ter que montar, tá? O 3-metil X2-enoico, tudo bem? Então, o que a gente vai fazer? A gente tem que procurar o grupo funcional. Beleza, tem um grupo funcional que é o 6, tá? Aí, então, para formar, eu tenho já um carbono aqui. Eu preciso, então, mais 5 carbonos, tudo bem? Com uma dupla ligação, tá? No carbono 2, tudo bem? E mais o radical metil, tá? Então, essa aqui é a primeira parte, né? Agora, vamos lá. Se eu usar 5, eu já tenho a dupla e mais o radical metil. Então, eu já tenho aqui 1, 2, 3 carbonos. Então, eu preciso de mais, né? Um que tenha 3 carbonos para fechar, que é o número 2. Tá bem? Bom, só para a gente poder encerrar nossa aula, né? Eu falei das outras utilidades que os ácidos têm, mas nós iremos estudar os sais orgânicos posteriormente. Eu só fiz questão de colocar aqui para vocês entenderem que não para por aí o número de utilizações dos ácidos, tá? Porque eu gosto sempre de trazer para vocês a questão da utilidade prática das substâncias orgânicas, porque é muito simples a gente simplesmente largar o nome de uma substância, vamos estudar o ácido. Para que ele é usado? Não sei, tá? Então, eu gosto de trazer essas coisas do dia a dia para vocês entenderem a importância e a aplicabilidade dessas substâncias, compreendem? Então, por isso que eu trouxe mais 2 slides para encerrar nossa aula, tá? Então, lembro vocês, nós iremos estudar os sais orgânicos posteriormente, só trouxe a título de exemplo, tá? Então, se eu usar o ácido carboxílico reagir com uma base, eu faço um processo de neutralização, certo? Eu produzo um sal, né? E água, tudo bem? Então, aqui eu consigo produzir um sal de ácido carboxílico, tá? Ele é muito utilizado principalmente na produção de aspirina, certo? Do AAS, certo? Que a gente utiliza para fazer a ministra, né, para dores, tudo bem? E produz a molécula de água. Bom, tá. A nomenclatura a gente não vai usar agora neste momento, tá bem? Agora, para encerrar, pessoal, nós usamos os anidridos, tá? Através de uma reação de desidratação de 2 ácidos. A gente pega 2 ácidos carboxílicos de interesse e faz uma desidratação, ou seja, a gente retira uma molécula de água daqui e junta essas moléculas, formando assim um anidrido, certo? O anidrido, principalmente, ele é utilizado na produção de adoçantes artificiais, tá? Eles são de extrema importância, principalmente para os diabéticos, tá? Os diabéticos não possuem, né, do tipo A, né, insulina, que é o que quebra o açúcar. Então, eles precisam fazer o consumo de adoçante, certo?
E também muitas pessoas usam para fazer controle de peso, tá? Mas eu não recomendo o uso de adoçante, porque para pessoas que querem perder peso, o ideal é a gente, então, acostumar o paladar a tirar o açúcar da alimentação, porque eles, ao longo, o uso contínuo de adoçantes, né, podem causar lesões nas células, tá? Podendo levar ao câncer. Então, de vez em quando, tudo bem, mas tem pessoas que têm o hábito de usar seguido, né? Ou optam por usar o açúcar mascavo, que é um açúcar de metabolização mais lenta que o açúcar comum. O açúcar comum, quando a gente consome, dá um pico de glicose lá em cima, mas ele despenca muito rápido, né? O açúcar mascavo, assim como batata doce, né? Eles custam despencar o pico de glicose, tá? E aí te deixa saciado por mais tempo, tá? Por isso que é interessante fazer a troca. E também existe a produção, tá, pessoal, de ésteres a partir de ácidos, que são utilizados para a produção de essências de frutas, tá, artificiais, certo? Então, pessoal, eu vou parar de gravar aqui,